Oi, oi, eu sou Vini Cardoso, esse é o Verso Vini e o tema do vídeo de hoje é Carnaval. Mas antes eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, comentassem, compartilhassem os vídeos com os amigos de vocês, para que dessa forma o canal cresça cada vez mais. Eu estou contando com a ajuda de vocês, hein? Então agora, bora pro vídeo. O Carnaval, essa festa tão alegre e celebrada no nosso país, não começou bem exatamente da forma que a gente conhece. Segundo o meu roteiro, ele inicia-se no período da Antiguidade, mas sem samba ou toda essa dinâmica que é comum nos dias de hoje. Nesse período, festejos pagãos eram comuns entre os hebreus, os gregos e os romanos, festas repletas de comida, bebida e música para celebrar divindades pagãs como forma de agradecer pelo final da colheita. Em geral, essas festas aconteciam entre dezembro e novembro. Já na Idade Média, a Igreja Católica decidiu incorporar ao calendário cristão algumas dessas festividades pagãs, e o Carnaval assim passou a corresponder aos últimos dias antes das limitações impostas pelo período de Quaresma. Desse modo, os indivíduos utilizavam o Carnaval com um pretexto de se entregar aos prazeres da carne e subverter todo e qualquer tipo de preceito ou fundamento cristão. No século XIII, principalmente na Itália, começam a surgir os primeiros bailes de máscara, mas ainda nesse período as fantasias estavam restritas somente à nobreza. Já no século XIX, máscaras e fantasias começam a se popularizar em toda a Europa. Nesse período, alguns personagens advindos da comédia dell'arte italiana ficaram bem conhecidos, como, por exemplo, a Colombina, que é uma jovem bela que desperta o amor por onde passa, o Pierrot, que é a figura do palhaço triste e apaixonado pela jovem Colombina, e ainda o Arlequim, o servo alegre, astuto e brincalhão, que tem a personalidade totalmente oposta ao Pierrot. E no Brasil? Quando a gente começou a comemorar o Carnaval? Bom, no Brasil, nós começamos a comemorar o Carnaval desde a chegada dos portugueses. Mas o Carnaval só começou a evoluir para aquilo que a gente conhece hoje lá no século XIX. Inclusive, as marchinhas de Carnaval e o samba só começaram a se popularizar no país na década de 20 do século passado. E aí que o Carnaval começou a ganhar os contornos alegres que nós conhecemos hoje. Antes disso, inclusive, era comum se ouvir ópera no Carnaval. Vocês imaginam isso? Um baile de Carnaval com ópera? Bom, mas o que eu acho do Carnaval? Bem, eu, como todo brasileiro, acho o Carnaval uma das festas ao redor do mundo mais alegres. E talvez eu pense que seja o único período do ano em que os brasileiros desligam um pouco dos problemas, festejam entre amigos e famílias, né, e se preparam para o ano que está iniciando, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele famoso ditado que o ano só começa depois do carnaval. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Tem pessoas que são muito ligadas ao carnaval e que esperam por ele o ano todo, né? Além de ser um festejo também, que é conhecido ao redor do mundo, traz muitos empregos diretos para as pessoas que trabalham, né, envolvidas com a festa. Então eu acho sim uma festa legítima, uma festa legal, uma festa alegre, e quem gosta, quem curte do carnaval tem mais é que curtir mesmo. E a primeira história que eu tenho sobre carnaval não é bem uma história, é mais uma memória. Eu lembro que quando eu era criança, perto da minha casa, lá em Presidente Prudente, tinha um clube. E esse clube, ele era meio elitizado. E no período de carnaval, esse clube, ele organizava matinês para as crianças no período da tarde. E eu não tinha como frequentar esse clube, né? Eu não era associado desse clube. Imagina, na época uma cota desse clube era muito cara, só quem tinha dinheiro mesmo era sócio. Mas a minha mãe, ela pegava a gente pela mão nas matinês, nos dias do carnaval, e levava a gente para frente desse clube algumas vezes para a gente ficar vendo a fantasia das crianças que chegavam. Então eu lembro de ficar do outro lado da rua vendo os pais chegarem com as crianças fantasiadas para trazer elas para essas matinês, e a gente ficava do outro lado da rua olhando as fantasias. Não é bem uma memória feliz, não é bem uma memória exatamente alegre, né? Mas é uma memória que eu tenho sobre esse período, né? Que ficou ali na minha cabeça, guardado
guardada, registrada. E toda vez que eu vejo fantasias e penso em carnaval, essa é uma memória bastante recorrente para mim. Bom, a segunda história aconteceu também quando eu era criança. Eu lembro uma vez que num período de carnaval, a escola em que eu estudava, ela ia organizar um bailinho, né, de carnaval para os alunos. E eu era apaixonadinho por uma das colegas ali de sala, né? E eu lembro de ouvir essa menina falando que ela ia se fantasiar de pirata. E na minha cabeça eu falei, bom, eu vou me fantasiar de pirata também, né? Para estar ali fazendo um par com essa menina no baile, né? Só que eu era uma criança que não tinha muitas condições financeiras, né, de comprar um traje, de alugar um traje de fantasia. Então a gente se virava com o que tinha. E eu lembro que eu pedi para minha avó me ajudar a organizar essa fantasia, tadinha, e ela fez com o que ela tinha lá. Eu lembro que ela pegou um lenço, amarrou na minha cabeça, ela fez um tapa-olho para mim de papelão, e eu fiquei todo feliz com a fantasia, né? E mal podia esperar para chegar na escola, no bailinho, com a minha fantasia de pirata, para chegar a ser o par dessa menina nesse bailinho de carnaval, né? E eu lembro que quando eu cheguei nesse baile de carnaval da escola, tinha um outro menino que ele tinha comprado uma fantasia de pirata, né? Uma fantasia, assim, em termos de precisão, bem melhor do que a minha, né? E eu lembro de ter ficado muito triste, muito triste. Eu lembro de ter sentado numa cadeira e chorado, assim, porque essa menina ela tinha escolhido outro para ser o par dela por conta da fantasia. Então, assim, foi um carnaval bem parecido ali com o personagem Pierrot, assim, que eu tive talvez a minha primeira decepção amorosa ali com os meus 7, 8 anos de idade. Então essa história é bem engraçada. Hoje eu dou risada, mas na época eu sentei ali na cadeira totalmente com o coraçãozinho partido por conta de uma fantasia de carnaval. Mas e você? Tem muitas histórias de carnaval? Conta uma pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Eu me despeço nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!